Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, mas antes eu vou ouvir a Letícia Del Piso, que é psicóloga, que está aqui com a gente. Ela ficou quietinha até agora. Eu quero saber justamente a tua visão disso tudo que a gente falou, da criança como consumidor, de se instigar essa vertente do consumo por conta do capitalismo nas crianças, se tem idade certa para isso ou não. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, eu acho que não existe essa coisa de vítima ou vilão, né? Porque, assim, a gente trabalha muito dentro do jeito que eu atendo em consultório, a gente trabalha com uma história de corresponsabilidade, né? E o que eu acho que vem acontecendo aí, tenho visto, eu trabalho com famílias, trabalho com casais e tudo, o que eu tenho visto é que é uma terceirização da educação, né? Os pais, ao invés... Por estarem atribulados, por sua dinâmica diária, por estar nessa questão, inclusive, de poder ter dinheiro para esse consumismo exagerado que a gente tem no capitalismo e tudo mais, eles acabam não educando seus filhos. Eles esperam que a escola vai fazer isso, né? Ou a babá vai fazer isso, ou a empregada vai fazer isso, e eles não se responsabilizam. É o que eu digo em relação a qualquer coisa. Eu faço a comparação do consumismo com a história dos jogos, né? Sim. Dos jogos que as pessoas dizem, que são violentos e tudo mais. Se você, de algum modo, media essa relação e você explica, a percepção da criança a respeito daquilo, ela fica diferenciada, né? O que a gente está vendo é que as famílias estão sendo menores, então a gente tem mais condições, às vezes, financeiras de suprir um consumismo, e às vezes a gente faz isso porque é mais fácil, né? É mais fácil do que você educar. Educar é uma tarefa muito difícil, né? Então eu acho que a gente, por excesso de trabalho e tudo mais, a gente se perdeu nisso. E aí a gente não consegue educar. A hora que tu dizes, é mais fácil tu pegares o prato e botares lá na pia e lavar, do que dizer pra criança, agora vai lá e faz isso. É mais fácil tu entrares numa loja e a criança dizer, eu quero isso e tu dares, do que, né? Então, assim, e a gente tem um excesso de propaganda e tal, mas eu concordo ali com o professor que diz, não é a propaganda que é o vilão da história, né? Eu acho que tem uma questão que a mediação não está sendo feita, né? Os pais não estão se responsabilizando por isso. E como a professora disse, as crianças são seres pensantes. Então, assim, de algum modo, se tu dizes, eu sei porque eu já lidei muito com criança, tu dizes, tu podes gastar R$10 aqui. Eles vão entender que é R$10 e pronto, e acabou. E se tu começares a ceder, eles vão entender que pode ceder, né? Então eu acho que essa questão do consumismo, ela é algo que fica botando no vilão, mas não bota na responsabilidade de quem tem que ser, que são os pais que tem que educar, né? E aí os pais acabam depois... pelas palavras da Letícia, eles próprios se vitimizando, dizendo, olha, a culpa não é minha que não eduquei, a culpa é da propaganda que incita a criança a consumir desenfreadamente, enfim. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive, para daqui a pouco, depois do intervalo, nós separamos aqui alguns exemplos de propagandas antigas, inclusive, que vão totalmente na contramão disso que a gente está falando agora, da resolução do CONANDA e por aí vai. E você vai ver daqui a pouco por que elas vão na contramão. Queria saber aqui dos especialistas se isso seria possível nos dias de hoje e por quê. Daqui a pouco estaremos aqui de volta. Olha aí, essa música, temos a imagem da música, Diego? Olha aí. Say didn't make my crazy dream come true. I found your lips close to mine. Essa aí é uma das propagandas que eu falei que a gente separou para mostrar a diferença do contexto de propagandas mais antigas para o que se faz hoje. Você tem uma propaganda da Garoto, marca de chocolate, que coloca, faz uma ligação ainda que sutil da questão sexual do menino com a menina, enfim, e o comercial segue. A gente pode até no próximo colocar o comercial inteiro, Diego, não tem problema, para a gente falar um pouco sobre isso aqui. Comercial desse tipo, Rosa, seria impublicável nos dias de hoje? Seria por vários motivos.
nossa sociedade, ela piorou em alguns aspectos, mas ela também evoluiu em muitos aspectos. Né? E esse foi um dos aspectos, né, que a gente evoluiu. A própria questão do machismo, né, da conotação, da sexualização da propaganda, é algo que hoje é combatido por todo o mercado publicitário, enfim, pelos anunciantes e pelos consumidores principalmente, né? Houve até uma polêmica recente também em relação a essa campanha aí de uma marca de cerveja no Carnaval, que também suscitou uma série de questões. Não diga não. Exato. Então, eu acredito que essas mudanças fazem parte da evolução natural de uma sociedade que está tentando chegar num ponto de equilíbrio, né, em relação ao seu comportamento em vários segmentos. Agora, para o publicitário, restrições desse tipo servem como um combustível criativo, ou seja, ele vai buscar alternativas para passar a sua mensagem com qualificação, com inovação e sem infringir leis, ou eles acabam, essas restrições acabam pasteurizando tudo, daqui a pouco a gente não tem mais comerciais brilhantes que fazem história. De jeito nenhum. A criatividade sempre arranja uma brecha, né? Eu acho que a vida real... Pelo contrário. Eu acho que isso aí, se esse comercial fosse colocado na vida real de hoje, seria coisinha para 6, 7 anos assistir, né? Que é se chocar, porque a sociedade brasileira, uma menina e um menino daquela idade ali já estão muito mais sexualmente desenvolvidos do que a gente viu aquilo. Só que, como a Rosa falou, a sociedade castra esse tipo de coisa. Não precisa que exista uma castração oficial, alguém diga não pode. E realmente, né, quanto mais difícil, realmente a coisa fica... Eu acho que o publicitário tem essa coisa do desafio de buscar o que é diferente. Só que acaba também, o que eu vejo, por exemplo, a maior emissora que a gente tem no Brasil, praticamente acabou com a sua programação infantil. Eu acredito que um dos motivos seja esse. Esse é um problema muito sério, a televisão deixar de exercer esse papel. Quem quer anunciar? Se é tão difícil, se tudo pode ser levado à barra do tribunal, ou pode ser levado... O cara faz o comercial de maior sucesso que nós tivemos recentemente no Brasil, que foi o Pôneis Malditos, que foram, se eu não me engano, 15 ações para te retirar no comercial do ar. Nossa. Sim, foram no CONAR, se eu não me engano, 15 ações. Quais argumentos? Porque mexia com o universo infantil, porque não sei o que. Então, gente, tudo, mas ainda bem que o CONAR, assim como ele tem esse poder de julgamento realmente, né? Ele sabe, é muito bom nesse sentido, né? Não, aqui passou do ponto também, o politicamente correto não chega tanto, né? Não é porque mostra um pônei do que é do universo infantil que está mexendo no universo infantil. O produto era destinado a público adulto, nenhuma criança vai comprar uma caminhonete com não sei quantos cavalos, pode querer comprar o pônei, né? Mas tem uma mistificação aí, né? A gente diz que personalidade é temperamento, mas caráter, né? O temperamento nasce com a gente brinca que é como se fosse raça de cachorro, né? Tem gente que nasce poodle, tem gente que nasce pitbull. E aí, dependendo de qual é a forma que o caráter vai sendo construído, a gente vai lidar com as percepções que a gente vai construindo na vida de uma determinada maneira. Então, tu dizeres que uma determinada questão vai influenciar uma criança, né, volto a dizer, da história dos jogos, dos videogames, dos filmes, e os filmes que as crianças gostam de ver são os filmes de terror, são essas coisas horrorosas aí, né, que eu detesto ver. Eu assisto porque meu afilhado gosta de assistir, mas eu não gosto, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão de que vai influenciando, assim, aquele vilão, voltamos à história, né, da vaca fria aí, de que o vilão é o outro que está me influenciando, como se eu não tivesse a possibilidade na minha personalidade de dizer, não, eu não quero, né, não, eu tô na imaginação, eu tô na criatividade, eu tô no meu desejo, no meu sonho de ter aquele consumo um dia na vida e construir isso e tudo mais. Então, assim, acho que a gente não pode tirar essa possibilidade do indivíduo, né? E só colocar no produto. A gente fez recentemente uma discussão, e até já para dar o gancho para a Rosa falar novamente, foi a história do Charlie Hebdo, né? Do ataque na França, e o que pode, o que não pode. Acho que a impressão que dá daquele tema, desse que a gente está falando agora,
Recentemente a gente discutiu aqui também questão de obra pública e a gente falou da dificuldade que se tem de obter licenças, porque às vezes órgãos de fiscalização de meio ambiente, os fiscais, engenheiros, enfim, eles não querem assinar autorizações com medo de que lá na frente possa haver um processo contra ele. Parece que está todo mundo muito sensível para tudo, né? Não se pode dizer nada, não se pode fazer nada. Claro. Exageradamente. Mas parece que é uma onda que se espalha, que as pessoas talvez... Fundamentalismo, Sim, né? Uma coisa que... vão achando que isso é bom e que é correto, e aí quem não tinha esse pensamento talvez passa a ter também, complica, né? Só para dar licença, só para jogar lenha na fogueira, né? Principalmente para quem está nos assistindo. Hoje à tarde, no Rio de Janeiro, ocorreu um assalto. Quando foram presos os dois, presos não, porque eles foram, não tem direito a ser presos, né? Como é? Eles foram, um menino de 12 anos e um de 6 anos. Haviam assaltado uma pessoa, acho que não tinha uma arma, né? Para roubar um cordão de ouro. Quem é que imputou para essa criança que o ouro tem valor? Sim, né? Foram os publicitários? Não, então... Pode ser. Muito complicado. Pode ser que a gente seja responsabilizado. Nós somos responsáveis pelo roubo, daqui já não se acusado. Existe